Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Filipenses. Paramos aí no versículo 2, né? Só falamos sobre algumas ideias introdutórias da epístola, do contexto histórico, e também da saudação aí no versículo 1 e 2. Vamos agora para o verso 3 e nesse vídeo eu quero ver se a gente consegue ir até o versículo 11. Paulo diz o seguinte: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, aqui no versículo 3, Paulo ele começa dizendo que ele dá graças a Deus por tudo que ele recorda daqueles irmãos. E percebam que a gratidão de Paulo a Deus pela vida daqueles irmãos e pelo que ele recorda daqueles irmãos, esse tudo que ele diz, né? Dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, não é um tudo que é, vamos dizer assim, fala de aspectos gerais, né? Tudo no sentido de todas as coisas que eu vivenciei com vocês. Não é tudo no sentido de todos os eventos que participamos juntos, mas o tudo aqui é tudo em algo específico, tá bom? Como assim? O que Paulo está falando é o que ele vai dizer no versículo 5, quando ele diz que pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esse tudo que Paulo está dizendo, que ele se recorda daqueles irmãos e dá graças a Deus, por todas as formas que aqueles irmãos já vêm se envolvendo com a cooperação do Evangelho. Então, a gratidão de Paulo a Deus aqui, e aquilo que ele recorda daqueles irmãos que ele menciona aqui, é porque aqueles irmãos, desde o primeiro dia, como ele coloca, né, desde o momento em que aquela igreja surgiu, plantada ali pelo ministério do próprio apóstolo Paulo, e até o presente momento, quando Paulo escreve essa epístola, aquela igreja tem sido uma cooperadora de Paulo, uma cooperadora com o evangelho, como Paulo coloca aqui. Muitas vezes nós entendemos a ideia de cooperação no Evangelho com, com sustento financeiro. É comum que a primeira coisa que vem à nossa mente é o sustento financeiro. Mas notem que quando Paulo escreve essa epístola, aquela igreja havia sim enviado um recurso financeiro para Paulo, mas também no contexto, aquela igreja também havia ficado um tempo sem poder ofertar, sem poder mandar dinheiro e para Paulo oferta financeira. Isso fica claro lá no capítulo 4, no versículo 10, quando Paulo diz o seguinte: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então, ele mostra que aquela igreja havia renovado o cuidado com ele, financeiro, naquele contexto, e agora eles renovaram porque antes faltava oportunidade. Então, ficou um tempo sem que eles pudessem dar essa oferta. E ainda nós podemos ver um outro texto, 2 Coríntios capítulo 8. Filipos era uma cidade da Macedônia, né? Como nós vimos. E aqui em 2 Coríntios 8, Paulo fala um pouco sobre uma realidade que as igrejas da Macedônia estavam vivendo. Diz o seguinte, 8, 1 em diante. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, Paulo fala da realidade de que as igrejas da Macedônia, isso inclui Filipos, estavam vivendo naquele período, uma realidade de tribulação e uma realidade de pobreza. Então, devido a esses fatores, Paulo ele sabia que aquela igreja havia ficado um tempo sem poder participar financeiramente com ele. No entanto, isso não faz com que a igreja deixe de participar no evangelho. Isso que eu acho interessante aqui e eu queria destacar para nós. A participação no evangelho, ela não é apenas financeira, ela também é financeira para promover o avanço do evangelho, né? No entanto, ela não é apenas financeira. E o fato daqueles irmãos terem tido as dificuldades e por isso não poderem ofertar a Paulo durante um tempo, não faz com que Paulo diga que eles não estavam cooperando financeiramente, ou não estavam cooperando com o evangelho, né, durante algum período, mas ele dá essa ideia, desde o primeiro dia até agora, vocês têm
cooperado com o Evangelho. E a ideia aqui, inclusive, de cooperação é uma ideia de que eles estavam participando juntos no avanço do Evangelho, junto com Paulo. E no versículo 4 ele diz que a maneira que ele é grato àqueles irmãos, ou melhor, a maneira que ele é grato a Deus pela vida daqueles irmãos, é orando a Deus pelos irmãos com alegria, como ele coloca, né, no verso 4, suplicando em favor deles, nas orações dele. É porque Paulo ele ora a Deus pedindo para que aqueles irmãos eles tenham oportunidade de cada vez mais se envolverem de alguma forma no progresso e no avanço do Evangelho. Então ele ora a Deus para que aqueles irmãos tenham essas oportunidades. Versículo 6, ele diz então: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo é bem conhecido por nós e há uma ideia aqui que Paulo ele introduz dentro da carta e ele vai desdobrar essa ideia, né? Vai ampliar, abrir essa ideia aqui para gente lá no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas quando ele chega aqui no versículo 6 e diz que ele está plenamente certo, essa certeza de Paulo, ela é porque ele observa a igreja em Filipos e vê irmãos que têm buscado cada vez o quão possível for se envolver no progresso e no avanço do evangelho. Ele olha para aquela igreja e ele vê o amor que aquela igreja tem pelo próprio evangelho, pelo o próprio Senhor do evangelho. E ao observar isso naqueles irmãos, Paulo ele tem aqui uma constatação. A constatação que ele tem é por ver o amor que vocês têm pelo Evangelho, pelo Senhor do Evangelho, eu tenho a certeza aqui, eu concluo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O nosso envolvimento com o Evangelho é uma evidência de que nós estamos no Evangelho e é a evidência de que nós estamos crescendo, desenvolvendo no Evangelho. Não é o que garante para nós salvação, mas é o que evidencia para nós que somos realmente filhos de Deus, porque amamos o Evangelho e amamos o Senhor do Evangelho. E aí Paulo diz então que Deus, né, que começou uma boa obra na vida daqueles irmãos, ele vai completar esta boa obra até o dia de Cristo. O dia de Cristo aqui, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele tem essa certeza de que esse processo de santificação na vida daqueles irmãos, ele começou um dia e ele certamente será finalizado, concluído, levado à sua plenitude no dia de Cristo Jesus, quando Jesus vier e retornar. Verso 7, então. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Agora Paulo diz que aqueles irmãos, eles são participantes da graça com ele. E aqui, graça, nós precisamos entender graça aqui não no sentido da graça salvífica, né? Graça da morte de Jesus na cruz, a graça de Deus derramada em Jesus na cruz, que nos salva, né? Que por meio dessa graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não nesse sentido que Paulo está falando de graça aqui, mas ele está falando graça no sentido de um favor imerecido, no sentido da palavra em si, né? Sem pensar no sentido aí do cristianismo que a Bíblia traz, né? Então ele está falando que vocês são participantes da graça comigo, ou seja, foi concedido o favor a pessoas que não mereciam o favor de servir ao Evangelho, o favor de servir a Deus no Evangelho. E o que Paulo está mostrando é: vocês são participantes comigo dessa graça de servir ao Evangelho. E aí, o que Paulo demonstra é que ele tem batalhado para. Ele fala, né? Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, né? Na prisão, na circunstância que Paulo estava naquele momento preso, ou seja, na defesa e confirmação do Evangelho. E ele diz o quê? Eu trago vocês no coração. O que esse verso nos mostra? Esse verso nos mostra que, para Paulo, o ministério que ele exercia, ele não o exercia sozinho. O ministério não era de Paulo, o ministério era da igreja, do corpo de Cristo.
Paulo era apenas a parte do corpo de Cristo que estava lá na frente de batalha, mas ele tinha um entendimento que ele não estava lá na frente de batalha fazendo um ministério dele, mas estava lá na frente de batalha junto com irmãos que estavam segurando as cordas por trás e juntos como um corpo servindo ao Senhor do Evangelho e ao próprio Evangelho. Então ele diz: eu os trago no meu coração, vocês estão aqui comigo, vocês fazem parte do ministério, vocês são missionários junto comigo. Por quê? Porque vocês têm aí se envolvido desde o primeiro dia até agora no Evangelho, como ele falou lá no versículo 5. E aí ele diz então que ele os trago no meu coração, seja nas minhas algemas, vocês são participantes comigo das minhas algemas, por mais que vocês não estejam presos aqui comigo, mas eu os trago no coração, vocês estão aqui comigo, vocês fazem parte desse trabalho. Nós vamos ver mais para frente que as algemas de Paulo significavam aqui serviço ao Senhor, significavam aqui o ministério. E aí ele também diz, seja na defesa e confirmação do evangelho, porque Paulo estava preso e ele estava ele estava preso por pregar o evangelho, né? E recebe as acusações dos judeus aí por causa disso. E aí ele estava tendo a oportunidade de defender e confirmar o evangelho nesse contexto. Então, ele demonstra isso. Eu vos trago o coração, vocês estão comigo, vocês fazem parte comigo desse serviço, desse ministério ao Senhor. Verso 8: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Agora esse verso, por mais que no verso anterior nós já podemos ver esse afeto de Paulo para com a igreja, né, de dizer que os traz no coração, aqui nós ainda temos uma expressão ainda mais profunda desse afeto, desse carinho que Paulo sentia por aquela igreja, dizendo que Deus é a testemunha da saudade que ele sente daqueles irmãos na terna misericórdia de Cristo Jesus. Terna misericórdia de Cristo Jesus é a ideia do sentimento mais profundo possível, é o que ele está dizendo aqui. Eu tenho Deus é a minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, um sentimento mais profundo aqui de Cristo Jesus. E, irmãos, Paulo ele sentia saudade daqueles irmãos, sentia saudade da igreja de Cristo, né, de Cristo Jesus, uma vez que ele estava sempre para fora, né, levando o evangelho, exercendo o ministério em outros lugares, e ele sentia saudade dos irmãos, saudade das igrejas, principalmente Filipos, que era uma igreja muito próxima, que Paulo havia se identificado muito aqui, e ele está dizendo que sentia essa saudade daqueles irmãos, um sentimento profundo em Cristo Jesus. Verso 9: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Lá no versículo 4 nós vimos que Paulo fazia uma oração, ele orava por oportunidade para que a igreja cada vez mais pudesse se envolver, participar aí do progresso do evangelho. E chega aqui no verso 9, ele diz que tem mais uma oração que ele faz para aqueles irmãos, e ele retoma lá no versículo 6, quando ele falou sobre o progresso espiritual, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, ele retoma o versículo 6 e diz que ele ora também para que aqueles irmãos progridam espiritualmente. Aí ele fala no verso 9, né? Também faça essa oração, que o vosso que amor aumente mais e mais. E aí ele diz, em pleno conhecimento e toda a percepção. E aqui Paulo está mostrando a ideia de que os cristãos eles precisam desenvolver, progredir na fé. Lá na frente ele vai dizer sobre desenvolver a vossa salvação. Então, essa ideia é que o cristão precisa crescer em Cristo Jesus, precisa desenvolver a sua maturidade espiritual, precisa ser aperfeiçoado. E nós vamos ver um pouco mais sobre essa dinâmica mais para frente. No entanto, eu quero colocar aqui essa necessidade de que o nosso amor ele precisa aumentar. O nosso amor ele precisa aumentar. O nosso amor a Deus em primeiro lugar, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso amor ao próximo e o nosso amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele precisa aumentar e à medida que ele aumenta, cada vez mais nós
buscamos nos envolver com o próprio Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se eu amo a Deus, se eu amo ao próximo que é feito à imagem e semelhança de Deus, eu vou querer ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o próprio Evangelho. Então, o nosso amor ele precisa aumentar nesse sentido. E à medida que o nosso amor aumenta, nós vamos também buscando uma vida que agrada ao Senhor, como ele coloca, né, verso 10, para aprovar as coisas excelentes, para aprovar aquelas coisas que são boas, pertinentes ao Evangelho de Cristo Jesus. E ele diz, e ser sincero e inculpável para o dia de Cristo. Que nós tenhamos, que nós estejamos diante de Deus sinceramente e inculpável. Nós sabemos que erramos, que pecamos muito, mas o nosso anseio e a nossa busca diária nas nossas vidas precisa ser de ser sincero e inculpável para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, para quando ele retornar. E aí ele diz, né, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, o fruto de justiça, ou seja, obras que são frutos da justiça, a justiça que nós temos é Cristo Jesus. Então, cheio de frutos que são dignos de Cristo Jesus, tá bom? Que é mediante Cristo Jesus, inclusive Paulo coloca aqui no versículo 11, e qual é o objetivo desses frutos? A glória e louvor de Deus. Então, que as nossas vidas, o nosso procedimento como já salvos, né? Eles precisam ser, a nossa vida, o nosso procedimento precisa ser um procedimento que glorifica, que louva a Cristo Jesus, que louva a Deus. Meus irmãos, essa carta de Paulo aos Filipenses tem muitas coisas a nos ensinar. Esse texto que nós acabamos de ler e outros momentos também vai falar muito sobre o relacionamento entre igreja e missionário e eu gosto demais de pensar na nossa igreja como uma igreja extremamente missionária, uma igreja que tem se empenhado cada vez mais em cooperar com o Evangelho. E o que eu queria destacar aqui é que nós temos muito a aprender, né? Aqui um missionário da igreja falando para a própria igreja. Juntos nós temos muito a aprender com Paulo aqui, com a palavra de Deus, sobre como esse relacionamento entre a igreja e o missionário, entre aquele membro do corpo que está lá na frente, né? E o corpo que está aqui atrás, segurando as cordas, se envolvendo com esse ministério. O corpo precisa ganhar a convicção de que eles são participantes do Evangelho juntamente com os missionários que estão distantes. E os missionários precisam ter a convicção também de que eles fazem parte de um corpo que está por trás, segurando as cordas, e que juntos nós estamos fazendo a obra do Senhor, juntos como um só corpo nós estamos lutando para o progresso do Evangelho, trabalhando para o progresso do Evangelho de Cristo Jesus, por amor ao nosso Deus. E isso deve nos levar a cada vez mais servir uns aos outros, né? A igreja servir o missionário que está no campo, servir para que o evangelho progrida cada vez mais e o missionário que está no campo servindo a igreja como ele pode também no crescimento espiritual da igreja. E muito temos a aprender nessa epístola e esse primeiro trecho que nós vimos aqui hoje nesse texto, ele é apenas introdutório de ideias que Paulo vai falar mais profundamente no decorrer da epístola. Então, para o próximo vídeo, nós seguiremos a partir do versículo 12, dando continuidade aí e também já vendo algumas coisas mais profundamente que Paulo vai tratar, que ele já começou aqui nessa introdução que nós acabamos de estudar. Um forte abraço.